Amém, irmãos? Só o nosso Deus faz isso, né? Unicamente. Nas pequenas coisas, nas grandes coisas, Ele transforma tudo ao redor para fazer do jeito dele. E tem que agradecer, né? Amém? Glória a Deus. Quero convidar o pastor Márcio para trazer um recado de Deus para nós. Amém? Pedir os irmãos para se colocarem de pé, estender as mãos, nos abençoar esse homem de Deus através do poder que Deus deu nas nossas mãos, né? Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu oro e apresento o Teu Filho diante do Senhor, Deus. Sim, Jesus. Deus, que a Tua palavra, Papai, possa já estar no coração do Teu Filho, do Teu céu, Papai. Que o Teu Espírito Santo possa continuar falando com Ele, Deus. E Deus, e através dele, Deus, nós possamos ouvir a Tua voz sempre, Deus. Pai, que o nosso coração e a nossa mente possa estar aberta, Deus, para ouvir do Senhor, Papai, não do pastor Márcio, mas do Senhor, Papai. O recado, Papai, de salvação, Papai, de vida eterna, Deus. Ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, assim eu oro e apresento o Teu Filho diante do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Graças a Paz, igreja, boa noite. Boa noite. Você está no lugar certo, amém? Glórias ao Senhor. Deus está neste lugar. O pastor Samuel fez uma cirurgia, não está se sentindo bem, esteve conosco ontem na oração e mandou uma mensagem mais cedo um pouquinho, dizendo que não estaria, que ele não está se sentindo bem, então estou justificando também mais uma vez a ausência do nosso pastor, amém? Amém. Vamos continuar em oração por ele, pela sua família, por cada um dos nossos irmãos, tá bom? Abra a palavra do Senhor no livro de 1 livro de Reis, capítulo 18. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 17, diz assim. Versículo 1. Depois nós vamos direto para o 17. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Versículo 17. E sucedeu que vendo a Acabe, a Elias, disse-lhe a Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa de teu pai, tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal-Aim. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: eu só fiquei com o profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si os bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhes metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, que esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós os bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz,
tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Israel, de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva até então somente. Que desafio vencido! Que grande desafio vencido! Afinal, não era simplesmente ali uma disputa entre 2 pensamentos, mas era um desafio aonde que de um lado nós vimos que tinha 400 e mais 450 profetas de outros deuses, 850 no total. Mas do lado do povo de Deus, do lado de Deus, tinha somente um, chamado Elias. E aí esse grande desafio foi vencido por esse profeta chamado Elias, porque Deus lhe concedera a vitória. Um grande desafio. E eu quero intitular essa mensagem nessa noite como os desafios para se vencer grandes desafios. Aleluia. Os desafios para se vencer grandes desafios. O que estava acontecendo nessa época, pastor Márcio? O que estava acontecendo é que Israel estava numa decadência espiritual. Israel vinha numa sucessão, o povo do norte de Israel, as 10 tribos, porque tinha uma divisão com a morte de Salomão, as 10 tribos estavam numa decadência espiritual. E ali o que aconteceu foi que justamente cada rei que reinava, cada rei que governava, quanto mais eles se afundavam em buscar outros deuses, se afundavam cada vez mais a idolatrar outros deuses e fazer coisas abomináveis diante do Senhor. E aí até que chega quem? Acabe, que foi o pior de todos eles. E Acabe ainda por cima
que nós lemos que Elias vencerá um grande desafio lá no Monte Carmelo. Mas como que ele chegou então a vencer esse grande desafio? Irmãos, não foi à toa que ele chegou lá. Primeiramente, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17, vai nos dizer que Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, mas ele orou insistentemente e não choveu 3 anos e meio. Orou de novo e choveu. Ou seja, Elias era um homem de oração. Elias era alguém que conhecia a Deus, era alguém que se prostrava diante de Deus. Então, para se vencer grandes desafios, é necessário um preparo em oração. É o primeiro ponto que nós não podemos esquecer jamais. E Elias tinha intimidade com Deus, a tal ponto de no capítulo 17, versículo 1, ele nem precisou falar que era em nome de Deus, nem precisou falar que era Deus que estava mandando ele falar, porque ele já sabia que aquela idolatria provocava a ira de Deus, que aquela idolatria estava errada. Então ele vai diante de Acabe e fala justamente o quê? Segundo a minha palavra. Ou seja, irmãos, eu e você temos o conhecimento da vontade de Deus, eu e você temos o conhecimento da verdade de Deus, eu e você sabemos o que é certo e o que é errado no reino de Deus. Então nós precisamos andar em verdade com a palavra e falar aquilo que nós já sabemos que Deus sabe que agrada ao coração dele. E Elias se posicionou, porque ele era um homem de oração. E detalhe, mas uma coisa importante, nós vamos aprender essa noite, nós vamos ver que não foi da noite para o dia que aconteceu isso. Ele se apresenta no capítulo 17, como nós vimos no capítulo 18, após 3 anos acontece o desafio. Então tem todo um preparo de Deus sobre a vida de Elias. Mas uma coisa que nos chama a atenção primeiramente é que ele era um homem de oração. Ele era alguém que não se afastava de orar, porque quanto mais eu oro, mais intimidade, quanto mais eu oro, mais eu escuto a voz de Deus, quanto mais eu oro, eu vou entender qual é a vontade e a direção de Deus. E Elias sabia que aquilo que eles estavam fazendo, cultuando, dando honra, dando glória a Baal, pela chuva, pela colheita, por tudo está bem, eles prosperando, Elias sabia que eles estavam dando honra a Baal. E aquilo não agradava o coração de Deus. Então Elias, ele fez o quê? Foi lá e profetizou segundo a minha palavra. Não foi a palavra de Deus que ele falou, foi a dele. Porque a Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Então isso me diz que o coração de Elias estava cheio de Deus. Porque o que ele falou estava justamente ligado com aquilo que Deus queria que alguém se levantasse para falar. Porque nós sabemos muito bem que para se vencer grandes desafios precisamos orar. Mas para se vencer grandes desafios precisamos fazer o quê, pastor Mar? Precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. E Elias estava alinhado, tanto é que ele foi lá falar com Acabe. E aí então, irmãos, começa algumas coisas importantes para nós entendermos e aprendermos nessa noite. Ele vai lá e fala segundo a sua palavra, segundo aquilo que ele viu que estava errado, acontecendo no reino de Acabe. E aí então ele faz isso, e aí Deus fala para ele: Elias, sai daí e vai lá no deserto, vai para o ribeiro de Querite e fica lá. A Bíblia vai dizer que veio a palavra do Senhor e disse isso para Elias. O primeiro ponto, para se vencer grandes desafios, precisamos ser homens e mulheres de oração. Ter intimidade com Deus na oração. O segundo é buscar sensibilidade para ouvir quando Deus está falando conosco. Aleluia. Porque muitas das vezes não é Deus que está falando conosco. Muitas das vezes é o nosso eu, irmãos. Isso é um perigo. E é justamente o que Deus estava falando. Deus começou a trabalhar na vida de Elias para ele vencer lá no Carmelo. Deus começou a trabalhar justamente nisso. Imagina, Elias vai diante de Acabe e fala: não vai chover, aí para de chover. Elias, eu sou o cara. Elias, eu tenho poder. E Deus começa a tratar com Elias a partir daí. Deus começa a falar para ele: olha, sai daí e vai para lá para o deserto, para o ribeiro de Querite e fica lá.
E aí então Deus levou Elias para a escola do deserto. Hoje eu e você temos a oportunidade de saber que Deus estava preparando Elias para vencer um grande desafio. Mas se nós não soubéssemos, a gente estaria reclamando, como reclamamos em algum momento, por estar passando por uma dificuldade. Por que eu estou passando isso? Ai, Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Não, Deus não te esqueceu. Ele está te preparando no deserto. Ele treinou Moisés no deserto. Ele treinou Elias no deserto. E também ele treinou Jesus no deserto. Aleluia, Senhor. Nunca reclame quando você estiver enfrentando um momento difícil. Sabe por quê? Porque Deus está te preparando para te tornar um vencedor de grandes desafios. Aleluia. A terceira coisa que eu posso dizer é que quando Elias está lá no ribeiro, a água acabou. A voz profética de Elias, não vai haver água, também trouxe para ele ali, vamos dizer que, consequências. A água acabou para ele também. Ele falou que não ia chover, mas ele também recebeu a seca, porque exatamente não choveu conforme ele falou. E eu aprendo aqui o seguinte: Deus levou ele para lá para o ribeiro, tinha água, mas quando a água acabou, eu e você precisamos entender que na dependência de Deus, Deus sempre proporciona o escape. Foi exatamente o que Deus fez. Sai daí e vai para Sarepta. Sai daí, não fica aí não, acabou a água aí. O que Deus está querendo nos ensinar é: Elias, a água secou aí no ribeiro, mas a minha fonte é inesgotável. Elias, está sem água aí, mas presta atenção, Elias, eu tenho a solução para isso, Elias, você não vai morrer. E o que acontece é então que nós devemos, então, para vencer grandes desafios, entender que nós devemos viver na dependência de Deus. E viver na dependência de Deus é ter sensibilidade à sua voz, ouvir a sua voz e também ser uma pessoa de oração. Porque sem orar, irmãos, como é que nós vamos ouvir a voz de Deus? Sem ter sensibilidade no ouvido para ouvir a voz de Deus, como é que a gente vai conseguir discernir? E deixa eu te falar uma coisa: quanto mais eu oro, mais espiritual eu me torno. E quanto mais espiritual eu me tornar, mais eu vou conseguir discernir as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito só se discernem naqueles que são espirituais. O carnal não consegue discernir as coisas do Espírito, é Bíblia. Mas quando nós buscamos a Deus, vamos nos fortalecer espiritualmente, e aí então vai vir o discernimento para discernirmos aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E o que acontece com Elias é que ele está numa escola, Deus ensinando ele para ser um grande vencedor de um grande desafio que estava diante. Durou 3 anos e meio essa chuva. E aí Elias sai agora então de lá do ribeiro de Querite e vai segundo a vontade de Deus, a direção de Deus. A outra coisa importante que precisamos entender: Deus falou para ele: vai para Sarepta. Elias foi. Deus falou para ele: sai daí e vai para ribeiro de Kiriat Jearim. Ele foi. Deus falou agora para ele: sai daí e vai para Sarepta. E ele levantou e foi. E aqui também Deus, no capítulo 18, Deus fala para ele: se apresenta a Acabe. E ele também foi. Sabe o que eu aprendo com isso? Em nenhum momento você vê Elias questionando com Deus. Alguém que ora, alguém que tem sensibilidade, alguém que está entendendo os processos de Deus, ele não vai questionar a direção de Deus. Ele vai se submeter à direção de Deus. Porque ele sabe o Deus que ele serve vai levá-lo a viver aquilo que Deus tem para ele. E o que acontece é que ele vai para Sarepta. E deixa eu te falar uma coisa: Sarepta não ficava pertinho, não. Sarepta não fica como daqui até São Torquato, não. Sarepta não fica como daqui até Vitória, não. São 150 quilômetros da onde Elias estava para ir até Sarepta. Ou seja, aproximadamente ir daqui a Guarapari, voltar de Guarapari até aqui, e ir daqui de novo até Guarapari. Fazer esse
possível quando a gente está realmente afim. Sabe por quê? Porque nós vamos nos esforçar, apesar de cansado. Quem vai nos dar força e vai nos sustentar não é a nossa própria força, é Ele. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia. E aí Elias, então, ele vai para essa época, e aí eu aprendo outra coisa, ele chega na casa da viúva. Imagine você, Elias profetiza, não chove, falta água, ele vai para essa época. O que Elias, de repente eu e vocês, no lugar de Elias, estaríamos querendo? Que fôssemos nós abençoados, que aquela mulher, né, que ali está, ela pudesse simplesmente vir abençoar, mudar a nossa sorte. Mas ontem eu até falei algo aqui na oração e cabe dele, que muitas das vezes nós queremos o quê? Queremos que alguém seja a resposta das nossas orações, mas muitas das vezes nós não nos posicionamos sendo nós respostas das orações de alguém. E aí eu aprendo, Elias, debaixo da direção de Deus, ele foi ser resposta das orações daquela mulher. Ele poderia chegar e falar assim: não vou profetizar, não vou falar nada, não vou fazer nada. Mas ele entendeu que havia uma necessidade. E o homem de Deus que quer vencer grandes desafios, a mulher de Deus que quer vencer grandes desafios, ele precisa entender que já não importa mais os meus problemas, as minhas lutas, as minhas fragilidades, né? Porque eu quero entreguei a ele, a minha ansiedade, ele tem cuidado de mim. E agora o que importa é que na situação que eu estiver, já não importa. O que importa é que agora eu vou me posicionar para ser bênção na vida de alguém. Aleluia, Jesus. Eu não estou falando de pecado. Pessoa cheia de pecado, mesmo assim Deus usa. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de uma pessoa que está buscando a servir a Deus, uma pessoa que está se posicionando, mas passa por um momento difícil, aí cruza o braço. Não vou fazer mais nada, porque Deus não está enviando a resposta. Ei, Deus não quer enviar a resposta para você, Deus quer enviar você para ser resposta de alguém. Aleluia. Glória a Deus quer Deus. enviar você para ser resposta de alguém. Porque nós precisamos entender que conhecemos a Cristo lá atrás e agora nós já não somos mais aqueles menininhos, aquelas criancinhas igual os meus netos, os netos de quem tem netos, os filhos de quem tem filho pequenininho. Nós já somos adultos, e adultos espirituais precisamos nos tornar. E para sermos adultos espirituais não dá para ficar mais de biquinho, quando Deus não faz o que a gente não quer, o que a gente gostaria que Ele fizesse. A gente precisa entender, queridos, que há um mundo lá fora da igreja, mas também há um mundo dentro da igreja, há muitas vidas dentro da igreja, há muitas situações, pessoas precisando serem abençoadas e alcançadas por aquilo que é o dom que Deus te deu, que Deus me deu. E para isso nós precisamos fazer o quê? Fazer a vontade de Deus e sermos uma boca profética para essa pessoa, sermos um instrumento de Deus para essa pessoa, sermos resposta de oração para essa pessoa. E hoje, nessa noite, você pode dizer para alguém ali: olha, Deus vai mudar a tua sorte. Diga isso para alguém. Mas fala com a autoridade do Espírito, fala com a autoridade de Deus. Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história. Mas eu queria que ouvir toda a igreja falando para mim: Deus vai mudar a minha história. Ei, Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então tenha esse entendimento, irmãos. É necessário então fazer o quê? Entender que Deus quer nos tornar resposta de oração de outras pessoas. Irmão, a Bíblia fala que a criação espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus aí? Levanta a mão e dá glória. Aleluia, glória a Deus. A criação está esperando a manifestação da gente, do povo de Deus. E é tão bom saber, irmãos, quando Deus nos usa, quando Deus nos leva a uma situação e a gente é boca de Deus. Nossa, alegra o nosso coração tanto. É bom ouvir quando alguém vem trazer uma palavra para a gente e fala algo que mexe lá dentro e fala: ai Deus, bom, ai, recebe a cura, porque Deus falou que está curando.
seu coração se alegra, irmãos. Seu coração se alegra. E Deus é galardoador, irmão. Ele não vai te deixar no esquecimento. Mas muitas das vezes somos como José. José lá no cárcere, ele tenta dar uma mãozinha ao governo de Deus. Ele fala para aquele que foi restituído a Faraó, ele fala o que? Ó, você está indo para lá, mas não esquece de mim não. Precisava falar isso pro camarada? Não. Ficou mais 2 anos. Ficou mais 2 anos lá. E é exatamente isso. O povo de Israel pereceu no deserto porque murmurou, porque reclamou. Ou seja, não adianta a gente pensar que Deus não está atento às nossas aflições, às nossas angústias. Mas Deus se agrada que mesmo na angústia, mesmo na aflição, a gente não se cala de profetizar as bênçãos de Deus sobre a vida de outras pessoas. A gente não se cansa de visitar, irmão, de vir para a igreja. Eu fui buscar um leite em foto, uma criança que está com câncer, uma criança de 3 anos, que eu compartilhei com algumas pessoas que essa criança precisava de um leite caríssimo. E a pessoa me procurou e o WhatsApp falou: pastor, eu tenho aqui o leite, tenho também a direção para vocês procurarem aí a farmácia cidadã, enfim, me deu todos os trâmites, eu já passei para a pessoa, o leite está no carro, vou levar para lá, glória a Deus. É tão bom irmão saber que Deus está agindo, que Deus está agindo na nossa vida, sim, mas que Deus está agindo também através de nós. E o que Deus está nos mostrando aqui, através desse exemplo de Elias, que venceu um grande desafio no Monte Carmelo, é que Deus estava agindo primeiro na vida dele, para depois agir na vida, através da vida dele. Ele já tinha falado lá para Acabe no início, capítulo 17. Mas depois Deus começa a tratar Elias, preparar ele para um grande desafio. Irmão, você está passando por um grande momento difícil? Não se esqueça, é Deus que está te trabalhando na sua vida. É Deus que está forjando o seu caráter cristão, a sua firmeza cristã, para que você vença grandes desafios. Por isso que o título é Os Desafios para Vencer Grandes Desafios. Porque é desafiador. É desafiador orar. É desafiador. Porque às vezes na hora da oração, o que dá? Senhor Jesus, tu sabe o meu cansaço. Aleluia. É desafiador. O cansaço do dia. É desafiador orar de manhã, porque quando acorda, já acorda acelerado, porque 24 horas não dá pra gente, dá, irmão? Se não organizar, não dá. Então a correria do dia a dia, o que tem acontecido é justamente isso. É desafiador orar. É desafiador ouvir a voz de Deus. Porque muitas das vezes nós vamos ouvir coisas que nós não queríamos ouvir. Deus vai falar com a gente, vai mexer lá dentro. Precisa mudar isso. Precisa negar a si mesmo nisso. Precisa ser transformado nisso. E aí, muitas das vezes, o homem natural, mulher natural, por mais que está buscando ser espiritual, buscando se fortalecer espiritualmente, está num processo de transformação, queridos. E aí, não queremos ouvir. Elias poderia ter falado assim: não, eu profetizei lá e está dando chuveiro, eu vou para Ribeiro Quente, nada, eu vou ficar aqui quietinho, no palácio ainda, para poder ver a cara de Acabe. Não, Deus não vai. E sabe o que eu tenho para dizer para você? Deus preparou ele durante 3 anos e meio. Enquanto não chovia, Deus estava preparando ele. Deus está te preparando para te entregar algo tão grande. Glória a Deus. Deus está te preparando para te tornar um grande vencedor. Não sei em qual área, não sei se profissional, não sei se familiar, não sei se ministerial, mas eu creio que Deus está preparando a igreja para algo tão grande que é a volta de Jesus e arrebatamento. Esse é o maior desafio de um cristão para ele vencer. Chegar no dia do arrebatamento, a trombeta tocar e uma lista gritar lá em cima lá: Márcio, Juliano, Romeni. Amém, irmão? Rubinho, Marcelo,
Você se lembra de Samuel, pequenininho, na casa do Senhor? Samuel. Aí ele vai lá no sacerdote. Fala. Não, chamei não, vai. Aí ele vem, Samuel. Aí ele vai de novo. E aí, sacerdote? Não. Vai de novo, Samuel. Ele vai de novo, aí o sacerdote fala, já entendi. Quando eu ouvir essa voz de novo, você diga assim, fala que o teu servo ouve. Você pode dizer isso para Deus hoje? Senhor, fala comigo, porque eu sou teu servo e eu vou te ouvir. Você pode dizer isso para Deus hoje? Eu vou te ouvir. E aí ouvir não é simplesmente ouvir uma voz, é ouvir no sentido de acatar aquilo que Ele está falando, de obedecer aquilo que Ele está falando. E Deus quer nos levar a um nível de intimidade que nós vamos ter a sensibilidade de ouvir com facilidade a voz de Deus em tudo. E é tão bom reconhecer e ver a voz de Deus em tudo, irmão. Como Deus fala conosco no dia a dia e a gente não consegue entender muitas das vezes, em outro tempo, mas quando vai ser busca, você vai ficando, a sua visão espiritual vai se abrindo, o seu ouvido espiritual vai se abrindo. Eu passando numa rua, em Campo Grande, por trás assim da BR, uma rua de trás, aí eu saí numa rua que era só para lá, e aqui é a rua de trás ali, no bairro Dom Bosco. E aqui no final dessa rua, para encontrar com essa, tinha uma pedra aqui, porque era só para lá essa rua. Havia um bloqueio para quem viesse daqui ou daqui entender que não podia entrar. E assim Deus faz conosco todos os dias. Ele nos mostra situações que nós não podemos entrar. Ele mostra bloqueios e Deus fala com a gente aonde a gente pode ir. É para cá, a gente vai para cá. Agora, se você estiver vindo de lá para cá, você não vai poder entrar aqui. Deus sinaliza, acende dentro de nós a luz do Espírito Santo e fala com a gente: ei, para, você não vai. Muitas das vezes, queridas, as pessoas não conseguem reconhecer Deus no balançar das folhas de uma árvore. Você já parou para olhar, irmãos, uma árvore balançando? Já parou para olhar o sol de dia sentindo o calor, o sol te aquecendo? Já parou diante da praia, vendo as ondas do mar batendo, chacoalhando para lá e para cá? Ela vem na areia, aí depois ela recua, aí depois ela. Você já parou para olhar a lua e as estrelas, como é que elas ficam lá em cima? Irmãos, em tudo Deus está falando com a gente, porque a criação foi tudo criado por Ele, e tudo está falando, está glorificando a Ele. E muitas das vezes o homem de Deus, a mulher de Deus, não tem essa sensibilidade de parar e olhar e ver, meu Deus, Ele tudo criou, Ele tudo formou para o seu louvor. E nós precisamos então nos posicionarmos como homens que têm essa sensibilidade, porque é desafiador, porque a gente escuta todo mundo. Sim ou não, irmão? A gente escuta todo mundo e de tudo. A gente escuta todo mundo e de tudo. No trabalho a gente escuta de tudo. Sim ou não? Chegou um rapaz lá dentro, lá para conversar comigo, e falou assim: ai, eu não aguento mais essas músicas aqui. Eu falei: rapaz, eu nem sei que música está tocando. Estou tão ligado com 220 no altar, no trono. Não sei. Eu falei: o que está tocando? Não sei. Mas ele estava incomodado com a música tocando. Por quê? Porque não está em espírito de oração o dia todo. Se a gente tiver em espírito de oração, nós vamos conseguir fazer o quê? Criar um bloqueio no nosso ouvido, no nosso coração, desse mundo. Porque nós estamos em espírito de oração, irmão. É necessário entendermos isso, porque hoje Deus falou comigo no carro. As trevas estão avançando numa velocidade enorme. Sim ou não, irmãos? E sabe o que o povo de Deus muitas das vezes não entende? Eles buscam só esperar uma resposta, que Deus use alguém para ser resposta para eles. Eles buscam ir à igreja, as igrejas só para se alimentarem de uma palavra que massageia o ego, e aí vai enfrentar mais uma semana fortalecido. E as trevas estão avançando. E Deus está querendo levantar novos profetas, novos profetisas,
E as trevas estão se avançando. E sabe o que acontece? O homem de Deus e a mulher de Deus não entendeu ainda o processo. Sabe qual é o processo? Enquanto as trevas estão longe, prosperando, ela prospera lá no colégio, aonde muitas das vezes um filho nosso estuda. E acontece o quê? As trevas vão prosperando lá. Daqui a pouquinho aquilo que estava longe do nosso lar já está perto. Por quê? Porque as trevas avançaram em territórios que a gente não protegeu. E aí um filho que muitas das vezes não recebeu uma instrução, um filho que não recebeu uma oração, um filho que não recebeu do pai e da mãe o ensino de ensina a criança no caminho que deve andar, agora ele está à mercê de ser o quê? Acompanhado, abraçado pelas trevas que estão avançando lá no mundo. Se as trevas avançam em vários setores da sociedade, a igreja muito mais tem que avançar, porque quanto mais a igreja avançar, mais as trevas vão recuar. Essa é a diferença que nós vamos fazer. Quanto mais a igreja avançar, mais nós vamos guardar e proteger ao redor da nossa casa. Aleluias. Porque se no colégio, se no trabalho, ou quem sabe até na igreja, alguma situação venha para poder um ataque, um levante do inimigo, e a gente não estiver vigilante, não estiver avançando no reino de Deus, uma hora vai chegar em nós, uma hora vai chegar na nossa casa. E nós precisamos defender dessa maneira, de fazermos bloqueios, de fazermos com que a palavra de Deus seja ensinada, de fazermos com que outras pessoas possam se voltar para Deus. Porque a Bíblia diz que quem ganha uma alma é sábio. Quem é sábio e não glória a Deus? Glória a Deus. Ganhar uma alma é tipo sábio, diz a Bíblia. A pessoa é sábia. E por que a pessoa é sábia? Porque quem ganha uma alma alegra o coração de Deus. E eu digo que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu alegro Deus, Ele peleja as minhas guerras. Quando eu alegro Deus, Ele vem em meu favor. E nós sabemos que Elias estava nesse processo, sendo treinado por Deus, nós entendemos hoje. Mas quando nós estávamos começando a caminhar, nós não entendíamos isso. Então, portanto, a partir de agora, se posicione. Porque existem grandes desafios a serem vencidos pela sua vida, naquilo que Deus já tem uma trajetória para você e para a sua família. São desafios que não são fáceis de vencer, assim como esse do profeta Elias no Monte Carmelo. Porém, existem outros desafios, esses que são de orar mais, de ter sensibilidade, de viver na dependência de Deus, de se deixar ser uma bênção na vida de outras pessoas. Foi o que Deus falou para Abraão: ser tu uma bênção. Vai para onde eu vou te mostrar e ser tu uma bênção. E Abraão entendeu perfeitamente, e ali, naquilo que Deus falou para ele, tem algo tremendo, irmão. Abraão não precisava se preocupar. Porque Deus falou para ele o quê? Abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, você vai ser uma bênção, você já tem a garantia que vai ter gente que vai te abençoar. Ele foi ricamente abençoado. Mas também tem a bênção que Deus liberou sobre ele ali da proteção. Eu vou abençoar os que te abençoarem. Então Abraão não precisava se preocupar, porque ele seria abençoado, ao mesmo tempo ele seria protegido. Eu e você também não precisamos nos preocupar, porque a Bíblia diz no Salmo 46 que Deus é um socorro bem presente. É bem presente, Ele não está longe, Ele não está como aqueles deuses do Baal, que Elias precisou ali fazer ironia com os profetas. Ele deve estar ocupado. Quando é que Deus vai ficar ocupado? Nosso Deus nunca. Porque é o Deus onisciente, onipresente, mas Ele é o Deus onipotente. É o Deus que tem todo o poder. Ao mesmo tempo que Ele está agindo por você, Ele está agindo por outros. Ao mesmo tempo que Ele já mandou a resposta, eu creio hoje, nesse momento, a igreja reunida, não somente aqui, mas espalhada pela face da terra, Ele mandou respostas, mandou ordem pelos seus anjos, trazendo resposta para o seu povo. Eu creio, queridos, que por esses dias chega na sua vida. Mas eu quero continuar te incentivando a ser alguém que se posiciona.
Elias não precisou Deus falar para ele. Não precisou. Lá no início, não. Elias, vai lá e fala para Acabe. Não. Elias, o povo está servindo a outros deuses. Vai lá e fala para Acabe. Não. Elias sabia qual era a vontade de Deus. E sabe qual é a vontade de Deus para nós como igreja? É que eu e vocês possamos ajudar um ao outro a se fortalecer. Para que a gente junto, para que nós juntos possamos fazer o quê? Sair por essas ruas, profetizando, evangelizando, buscando aqueles que estão perdidos lá fora. Mas para isso Deus quer fazer o quê? Primeiro em nós, entre nós, para depois através de nós. Eu tenho dito aqui, irmãos, sobre o poder da oração. E nós vamos ser incansáveis, porque não há uma fórmula mágica, mas há a oração que pode mudar todas as coisas. Imagine uma pessoa orando. Agora imagine 20, 30, 40 orando num só propósito, orando numa só direção. Eu quero ver vidas sendo salvas nesse lugar. Você quer ver vidas sendo salvas? Eu quero ver casamento sendo restaurado nesse lugar. Você quer ver casamento sendo restaurado? Eu quero ver o paralítico entrar para aquelas portas e andar nesse lugar. Você quer ver? Eu quero ver, queridos, o cego entrar para aquelas portas e voltar a enxergar. Aleluia. Eu quero ver você passando e a sua sombra curando pessoas. Eu quero ver, querido, você tendo revelações de Deus para entregar para alguém e a pessoa se quebrantar e falar: é verdade tudo isso que está falando, Deus está usando. Eu quero ver, querido, você pregando aqui revelações que nós nunca ouvimos. Eu quero ouvir você adorando a Deus de uma maneira que nós nunca vimos. Mas para isso, irmãos, tem que haver um anseio no coração de cada um, a unidade de vencer os grandes desafios. Vencermos os desafios do individual. Porque quando eu venço no individual, Deus me coloca no público. Elias orava no individual lá, e Deus colocou ele no público. Exaltou ele diante de Acabe, exaltou ele diante dos profetas de todo Israel. Mas ele estava no individual, sozinho, no secreto. Quem sabe você já tem uma caminhada orando no secreto, e Deus agora quer te honrar no público. Santo E para te Espírito. honrar no público, você precisa entender que Ele te treinou, e a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O que nós queremos fazer é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente seja um, porque foi isso que Jesus falou na oração sacerdotal. Pai, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós, que eles sejam um em nós, irmãos, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não pode haver dois pensamentos. Foi o que Elias falou para o povo. Até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Sabemos que nós não adoramos outros deuses. Não existe ninguém aqui dentro que adora outro Deus. Mas muitas das vezes pode existir no trabalho alguém que tem um pensamento diferente do nosso, em casa um pensamento diferente do nosso, na igreja um pensamento diferente do nosso. Mas nós precisamos entender que devemos buscar na palavra o que pensar e como agir segundo a mente de Cristo. Aleluia. Coloque fé. Santo, santo é o teu nome, Os Jesus. desafios para se vencer, grandes desafios. Seja um homem de oração, uma mulher de oração. Seja alguém que tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Seja alguém que viva na dependência de Deus. Seja alguém que se coloca na posição para ser um canal de Deus para outras pessoas, para ser resposta de Deus às orações das outras pessoas. E ser resposta é firmar aquela pessoa, conforme a Bíblia diz, fortalecer as mãos frouxas e os joelhos macios. Tem pessoas que muitas das vezes elas não conseguem ter uma caminhada firme dentro da igreja. Deus quer te usar para fazer com que essa pessoa fique firme. Mas para isso, primeiramente, eu tenho que estar firme, você tem que estar firme. Porque se eu estiver firme, eu vou ser um canal para que outras pessoas ficam firmes. E muitas das vezes, deixa eu te falar algo.
nosso pensamento. Para aquele momento, olha, mas deixa eu te falar algo. Mas nunca podemos agir à frente de Deus. Jamais. Primeiramente, o que nós temos que fazer é isso. Entender que somos um corpo. Unidos, precisamos ser bem ajustados. E Ele vai levantar homens e mulheres cada vez mais neste lugar, para através deste lugar que aqui estamos, outras vidas possam ser impactadas e possam ser salvas. Jesus Cristo. Quanto tempo faz que você não fala de Jesus para alguém? Quanto tempo faz que você não traz e eu não trago um visitante? Eu quero lançar um desafio para mim e para você. Quero lançar um desafio diante de Deus. Domingo é um dia muito bom para trazer pessoas. Por quê, pastor? Porque não tem aquela correria da semana. Além de nós virmos, comece a convidar pessoas para vir à casa do Senhor. O Espírito Santo vai alegrar o teu coração quando você vê a pessoa que você trouxe se rendendo aos pés do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo vai alegrar o teu coração quando você vê a pessoa que o irmão trouxe se rendendo ao Senhor, se libertando, se transformando. Talvez agora aí você comece a lembrar de pessoas que vieram e não estão aqui hoje, não têm vindo nesses dias. Vai atrás, mas vai com a palavra de ânimo, de encorajamento, de fortalecimento. Olha, irmãos, Deus está naquele lugar. Deus está movendo os céus e a terra, e nós vamos romper, vai acontecer. Irmãos, as paredes vão ser quebradas para ampliar. Isso é o tempo de Deus. Mas muito mais do que ampliar parede, é ampliar a nossa visão espiritual que Deus quer. O nosso entendimento, o nosso amor, o nosso zelo, o nosso cuidado para com a casa de Deus, para com a liderança da casa de Deus, para com a membresia da casa de Deus, para com os visitantes, para com os nossos vizinhos. A obra é muito grande. Mas a maior obra que Deus está realizando primeiramente é em nós. De entendermos que nós precisamos ser, assim como Elias, era homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. Amém, Jesus. Glória a Os Deus. mesmos questionamentos. Mas ele se deixou ser usado por Deus e para a glória de Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, somos tua igreja, somos tua noiva. Sim, Jesus. Ouvimos a tua voz e queremos viver sim, Senhor, uma vida de oração constante e contínua, porque somos recomendados, orientados, ó Deus, que devemos orar sem cessar, porque há poder no nome de Jesus, e é através desse nome que estamos aqui, ó Deus, pedindo a Ti, dá-nos sensibilidade para ouvirmos a tua voz, dá-nos entendimento, Senhor, para vivermos na sua dependência. Dá-nos, ó Deus, sabedoria para nos posicionarmos sendo resposta da oração de muitas pessoas, Senhor. Nos guia e nos conduza, ó Deus, nesse treinamento, mesmo que estejamos num deserto, Senhor, mesmo que estejamos passando momentos de crise difícil, mas que nós possamos ser provados e aprovados, para que possamos vencer grandes desafios que já estão preparados para que nós possamos vencer. Em nome de Jesus, você que eu diga amém? Amém. Deus. Pode aplaudir.